amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? A atividade de ontem foi no caderno. Eu passei lá no Google Sala de Aula uma atividade que vocês deveriam copiar no caderno. Enquanto vocês vão buscar o caderno, abrem o caderno, você pausa o vídeo, tá certo? Porque nós já vamos fazer a correção dessas atividades, ok, meus amores? A primeira questão que eu coloquei para vocês lá no Google Sala de Aula dizia assim: classifique as frases com muita atenção. Você iria classificar essas frases em afirmativa, negativa, imperativa, interrogativa ou exclamativa, conforme nós estudamos, ok? A primeira frase dizia assim: Rafaela sabe dançar muito bem. Essa frase é uma frase o quê? Afirmativa, porque está afirmando que Rafaela sabe dançar, ok? Então, você vai colocar afirmativa. Frase afirmativa. Letra B. Flávio não gosta de chocolate. Eu estou dizendo que o Flávio não gosta de chocolate. Nesse caso, eu tenho uma frase negativa. Então, você vai colocar frase negativa, ok? Depois eu tenho assim: você vai para o cinema hoje? Essa frase aí é uma pergunta. Quando eu faço perguntas, o nome dessa frase é frase interrogativa, ok? Depois eu tenho assim, na letra D: venha cá, Pedro. Essa frase, ela está dando uma ordem, né, a Pedro. Então, quando a frase dá ordem ou expressa um pedido, eu chamo ela de imperativa. Então, vocês vão colocar frase imperativa, ok? Na E tem assim: que fruta deliciosa. Essa frase é uma frase exclamativa. Se você colocou frase exclamativa, você colocou de forma correta, tá certo? Na segunda questão, dizia assim: faça o que se pede. Letra A. Uma frase afirmativa com as palavras rua e animada. Você iria fazer uma frase que contivesse a palavra rua e animada afirmativa. A resposta dessa questão é pessoal, tá certo? Mas a frase poderia ficar assim: a rua que eu moro é muito animada. Seria uma frase afirmativa, tá certo? Ou esta rua é animada. Seria uma frase afirmativa, ok? Na B tem assim: uma frase exclamativa com a palavra inteligente. Então, você poderia fazer qualquer frase exclamativa com essa palavra. Essa frase poderia ficar: que menino inteligente, ou que menino inteligente, e o ponto de exclamação no final. Não esqueçam disso, porque é muito importante, tá bom? Na C, eu coloquei uma frase negativa com as palavras preconceito e injustiça. Como eu poderia escrever uma frase negativa com essas palavras? Poderia ficar assim a nossa frase: não gosto de preconceito e injustiça. Ou não deve existir preconceito e injustiça, tá certo? O importante é que a frase fique negativa, seja negativa. Até aqui, ok, amores? Vamos passar para a terceira questão. Eu coloquei na terceira questão o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna tem negativa, afirmativa, exclamativa, interrogativa e imperativa. E do outro lado tem as frases que você iria relacionar. A primeira frase tem assim: abra o caderno, menino. Essa frase é o quê? Imperativa, né? Está dando uma ordem. Então, seria número 5, ok? Depois tem assim: quando você vai ao cinema? Essa frase é o quê? Uma pergunta. Então, ela é interrogativa. Então, que número você colocaria? 4. Depois tem assim: o livro não está no quarto. Esse tipo de frase é o quê? Exatamente, negativa. Então, é 1. A próxima frase era: gosto de viajar. Essa frase é uma frase
afirmativa. E qual é o número da afirmativa? 2. E a última, que lindo cão. Essa frase é uma frase o quê, pessoal? Exclamativa, que seria número 3. Então, a ordem fica 5, 4, 1, 2, 3. Essa é a ordem que deveria ficar, é a atividade de vocês. Ok? Terminada a nossa correção, nós vamos aí ler a página 86. E depois eu vou dar alguns exemplos do que nós vamos estudar no quadro para vocês, tá certo? Vamos acompanhar a leitura comigo. É importante que quando terminar essa aula, terminar esse vídeo, você tire um tempinho para você fazer essa leitura em voz alta, tá certo? É bom vocês sempre estarem treinando a leitura de vocês, é muito importante, ok? Agora acompanhe aí comigo. Palavras com ar, ir, ur. Leia o trecho da canção. É bom ser criança. Essa é uma canção do Toquinho, tá certo? É bom ser criança. Ter de todos atenção, da mamãe o carinho, do papai a proteção. É tão bom se divertir e não ter que trabalhar, só comer, crescer, dormir, brincar. É bom ser criança, ter amigos de montão, fazer cross saltando, tirando as rodas do chão, soltar pipa lá no céu, deslizar sobre patins, bem que isso podia nunca mais ter fim. Leia as palavras que foram retiradas do poema acima. Ser, ter, divertir, trabalhar, correr, fazer, crescer, dormir, brincar, deslizar e saltar. Foram algumas palavras tiradas do texto, tá certo? Desse trecho que a gente acabou de ler. Observe agora outras palavras. Cantar, viver, sorrir, corpo, urso. Observe a composição das palavras e leia em voz alta. Observem aí que todas essas palavras que foram aí tiradas como exemplo, elas têm a vogal mais o R. É muito importante prestar atenção nessas palavrinhas, porque muitas vezes a gente esquece de colocar o R na palavra e essa palavra vai ter um outro sentido. Esse R vai fazer total diferença na nossa palavra. Por exemplo, a palavra viver. Viver se escreve V-I-V-E-R. Já pensou se eu escrevo viver sem o R? Vai mudar o sentido. Ao invés da palavra ser viver, a palavra vai virar vive. Por isso, é importante prestar atenção no uso da minha vogalzinha mais o meu R. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês no quadro, para que vocês possam ver isso na forma prática, tá certo, meus amores? Vamos lá comigo. Aqui estão algumas palavras com a vogalzinha mais o R, tá certo? Por exemplo, essa palavra cantar. Para que vocês percebam a importância do R na palavra. Por exemplo, se eu tirar esse R da palavra cantar, essa palavrinha vai virar canta, tá certo? Com R fica cantar, por isso é importante. Por exemplo, pular. Se eu risco L, se eu não escrever essa palavra com R, a palavra vai ficar pula e não pular. Correr. Se eu quero escrever assim, eu vou correr até cansar. Se eu escrever essa frase sem o R, minha frase vai ficar eu vou corre até cansar. Vai tirar totalmente o sentido da minha frase. Lutar. Se eu tiro o R, fica luta. Voar. Se eu tiro o R, fica voa e não voar. Sentir, fica sentir. Por exemplo, na frase eu vou sentir saudades. Já pensou se eu escrever sentir sem o R? Vai ficar assim minha frase, eu vou sentir saudades. Percebem que perde o sentido da palavra que eu quero
usar. Por isso é tão importante estudar essas palavrinhas. Ok, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. A atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. Um beijo e até a próxima aula.